Que alegria. Que alegria. É com imensa alegria, imensa honra que a gente recebe hoje aqui no Cultura Livre uma das figuras mais importantes da cultura brasileira e, sobretudo, da alma mato-grossense. Nosso convidado é pesquisador, compositor, professor, escritor, maestro da tradição e da sensibilidade. Seu nome se confunde pela luta e reconhecimento da viola de coxo, um instrumento ancestral que ele ajudou a projetar para o Brasil e para o mundo. Abel de Anjos, mineiro de Uberaba e mato-grossense de coração. E missão. E missão. Doutor, eternamente, né? Eternamente. Como diz o doutor, a gente sempre brinca, né? Eu não sou de Chiapa, mas você de Cruz. A gente vai ficar por aqui. Com certeza, Abel. É uma honra ter você aqui com a gente em Cuiabá. Essa alegria. Seja muito bem-vindo ao Cultura Livre. A gente te receber aqui é muito especial. Eu fico nervosa de estar ao lado de uma pessoa tão importante. Eu estou. Falei para o pessoal, gente do céu, hoje eu vou estar com aquela alma feminina grandiosa que dá um espaço para todo mundo, para os artistas. Fiquei muito honrado, muito feliz. Eu estava lá no nosso cantinho, lá no Memorial de Anjos, quando me ligaram e falaram assim, eu falei, nossa, não acredito. Não. Ganhei o ano, 2025. Nossa, gente que ganhou. Que legal. Abel, conta pra gente, você que é mineiro, né, de Uberaba, mas se tornou um dos maiores nomes da cultura mato-grossense. Conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória de Uberaba para Mato Grosso e, em especial, essa sua paixão pela viola de coxo. Como a gente brincou de falar sobre princípios e conhecimentos, né? Então fica muito bom a gente começar desse jeito. De uma certa forma, eu aos 2 anos de idade, eu era uma criancinha ainda, sofri um pequeno acidente, e desse acidente eu fiquei dos 2 até os 10 anos impossibilitado de fazer qualquer tipo de exercício, porque eu sofri um problema na minha perna esquerda, quase que a perdi, como diz o Cuiabano, né? Mas graças a Deus fui salvo por um médico que estava recém-chegado da Holanda, com uma técnica muito boa, mas o fato de eu não poder fazer nenhum tipo de coisa fez com que o meu pai, a minha casa, também era casa de músicos, eles me entupiram a casa de instrumentos, de tudo quanto era coisa que eu pudesse fazer música para poder me distrair, né? Ganhei aos 5 anos o meu primeiro violão. Já tive um problema de cara, porque eu era pequeno, eu não conseguia abraçar o violão, mas a gente, né? Então, desde aquela época, eu já sonhava, falava assim, puxa vida, eu comecei a dar aula muito cedo, né? Aos 11, 12 anos, eu já dava aula de violão. Foi um pequeno virtuoso nessa época. Como eu te falei, eu tive que estudar, fazer música para poder passar o nosso tempo. E aí, nessa ânsia de fazer esse trabalho, eu sempre tive na minha cabeça quase que uma premonição, né? Eu precisaria encontrar algum instrumento que pudesse ser tocado de cordas para a meninada, para que eles não tivessem o problema que eu tive. Mal eu sabia que em 1987, tendo saído de Minas, dos conservatórios que eu dava aula lá em Uberaba, fui fazer minha faculdade de música em São Paulo, a Faculdade Mozarteum, e de lá eu tive a grata satisfação de ter sido convidado para trazer o meu currículo até essa terra maravilhosa que hoje é minha terra. Até tenho música, né? Eu volto, minha terra é aqui. Sim, a gente veio. E agora eu entendi por que eu fui chamado. Em 1987 eu dei de cara com o sonho da minha vida, que era ter um instrumento de cordas, cuja caixa de ressonância é perfeita, tem uma qualidade sonora muito grande, tem um princípio gerador muito grande, porque olha isso aqui é um útero. Eu acho a coisa maravilhosa. Se você pensar, é o útero com o qual o homem mato-grossense, pantaneiro, ele lavrou para poder fazer a sua música. E a curiosidade que eu sempre achei desde o início não é só a sonoridade, é a plasticidade dela de estar num cara como eu, assim, um certo tamanho, mas também nas mãos de uma criancinha, que a viola de coxo, ela se adequa aos corpos. Então parece que é uma coisa assim visceral, né? Quando você segura esse instrumento. Então começou por aí, né? Eu cheguei aqui para ser maestro da Banda Municipal de Cuiabá, a convite do Dr. Frederico, saudoso Dr. Frederico Campos. E daí logo foi um pulo para a gente conseguir essa alegria, a grata satisfação de adentrar o espaço da Universidade Federal de Mato Grosso, levando comigo a responsabilidade que o Muxirum, projeto Muxirum Cuiabano, do Ulisses Calhau e do Dr. Hernando Calhau, eles me convidaram para que eu pudesse fazer um trabalho já com essa viola. E eu não vou esquecer jamais, Pedro Rocha Jucá, emérito escritor, naquela altura era o presidente da Academia Mato Grossense, a Nilza Queiroz, que já é acadêmica também naquela época,
vem e me entrega um instrumento num momento solene, onde nós tínhamos acabado de ouvir Dunga Rodrigues fazer um concerto maravilhoso na Academia Mato Grossense de Letras. Fui chamado com a minha farta cabeleira e com a minha pouca experiência de vida naquela época, em 1987, 88, a fazermos esse trabalho. Receber esse instrumento nas minhas mãos foi praticamente o reencontrar do meu propósito existencial. Pronto. Daí para frente foi só alegria, lutas que a gente sempre teve que mostrar para as pessoas, porque não é fácil você romper paradigmas. E eu não fiz nada sozinho, né? Graças a Deus, todos os cururueiros que fabricaram esse instrumento estiveram conosco nessa luta desde o início. Como eu falei, eu entrei na universidade levando esse pessoal comigo. Então foi uma alegria muito grande. Sim, a gente que acompanha a sua trajetória sabe da sua luta também pela valorização, né, do fazer, né, da viola, né, que são os grandes mestres que desenvolveram essa viola. E aí você também desenvolveu um estudo sobre isso, né, Abel? O que eu chamo de muita curiosidade, ou sei lá, karma, alguém chama de karma, ou chama de predestinação. Eu havia sido aluno da Marília Pini, uma grande... Ela toca viola da gamba, uma excelente musicista, foi minha professora em São Paulo. Com ela eu aprendi o canto gregoriano, que é uma coisa que praticamente foi o meu gancho para adentrar a Universidade Federal de Mato Grosso, para trabalhar com história da música. E nesse lance da história da música, eu já havia conhecido os princípios dos coxos escavados, que eram praticamente o início de todos os instrumentos musicais que nós temos. E quando você fala em épocas prístinas antigas, quando você fala de instrumento de corda, você fala de coxo. Então, quando eu adentro esse espaço cuiabano, mato-grossense, que é o coração verde da América, que eu sempre falo nas nossas canções, eu dou de cara com aquilo que eu havia lido em livros, mas que para mim e para a maioria do resto do planeta havia desaparecido. Porque o coxo escavado, ele era uma maneira simples e humilde da pessoa fazer o seu instrumento de cordas, já que para ter um instrumento como os violões que nós conhecemos hoje, no século X, XI, XII, era coisa de reis, palacianos. Era um instrumento muito caro, mas a pessoa pegava a sua madeirinha macia, o seu facão, o seu enxó, cavava e fazia um coxo para poder louvar as mulheres, as Marias e os santos de devoção. Então, cheguei aqui, achei isso tudo vivo nas margens do rio Cuiabá. Foi como eu falei, foi um reencontro, foi uma coisa muito forte. E que, é lógico, muitas pessoas que vieram depois, ou antes da minha chegada aqui, talvez não tivessem compreendido a questão do curuzu, do cururu, do suiriri, do siriri, das danças de São Gonçalo, o grande santo, do Amarante lá. Então, como a gente já tinha esse conhecimento, gente, foi um abraço, assim, de todos os livros que eu estudei, que eu trago comigo até hoje, estão lá no Memorial de Anjos. Eu vi ao vivo, a cores, na mão do Manuel Severino, do Chico Salles, do João Batista Rodrigues, do Caetano, nosso saudoso fazedor de viola, que era o pai do Alcides, que continua hoje fazendo as nossas violas de coxo. Então, para nós foi uma alegria muito grande. Levei isso tudo para a Universidade Federal de Mato Grosso e esse cadinho cultural praticamente caiu na mão dos jovens e foi aplaudido e reverenciado como deveria ter sido sempre, né? Mas a história tem seus momentos. E agora é o momento da viola. E olha que está efervescendo, né, Abel? Abel, e conta então pra gente, quando você chegou e conheceu a viola, como que era esse instrumento? Ele era muito conhecido, ele era disseminado, a gente sabe da sua luta para disseminar esse instrumento para o Brasil e para o mundo. E como ele estava aqui em Cuiabá e como que foi acontecendo as coisas? Como eu disse, em termos gerais, para o resto do planeta, esse tipo de feitio, de escavar o coxo, ele praticamente havia sido obliterado, havia sido esquecido, porque já desde o século XVI as pessoas começaram a fabricar os instrumentos com ilhargas laterais, com tampo, fundo, tudo por peças coladas, não é verdade? Mas aqui na nossa região aconteceu algo que eu achei fantástico, que é, se você pegasse um instrumento, como eu fiz, né? Peguei um instrumento da Europa, atravessei esse oceano grande, guiado pelo grande vate-luz Camões, né? Na quarta parte fértil, terra rara, eu fiz o caminho que ele falou. Peguei uns instrumentos europeus, trouxe para o nosso clima cuiabano e não deu outra, porque a cola, a madeira, todo esse material que era adequado a um clima diferente, quando chegou aqui, ele teve um impactozinho. Bom, então a gente percebeu
aquela verdade que a gente sabe que ninguém retroage à toa. Então, não é possível que no século XVIII, quando Cuiabá estava sendo descoberto, nós já tínhamos instrumentos fabricados em larga escala, com o modelo dos violões tradicionais, né? Você já tinha esse feitio, já não era uma coisa tão cara como antigamente. Por que que aqui o pessoal resolveu reeditar o coxo novamente? Então nós fomos observar que realmente o coxo era a única maneira de você poder trabalhar nesse clima agradável que nós temos, que tem umas variações, né? E curiosamente aí eu fiz o contrário, peguei as nossas violas de coxo com a nossa cola do pecha, peguei esse instrumento com corda de barulho, levei para a Europa e deixei lá, e todos os que ficaram lá estão perfeitos. Quer dizer, a nossa madeira, o nosso sarã, a nossa chimbuva, essas madeiras que nós temos aqui, elas se adequaram perfeitamente em outros climas. Então, acho que primeiro foi isso, né? Foi esse mistério que aconteceu. Que legal. E aí eu gosto de conversar demais, você tem que me lembrar o que você perguntou, quer ver? Foi exatamente isso. Como que você tá, como que as pessoas foram descobrindo, né? Então, como eu te falei, a modernidade, quando chegou aqui, quando você teve, por exemplo, o advento da Rádio Voz do Oeste, que foi uma transmissão assim que trouxe os padrões que estavam acontecendo nos eixos dos litorais brasileiros, nas grandes capitais como Rio, São Paulo, enfim, as pessoas passaram a ouvir no rádio aquelas bostas, aquelas músicas que já utilizavam outros instrumentos que não simplesmente o que o meu bisavô tocava no fundo do quintal, na sua festa de cururu de Siriri. E o jovem está sempre em busca desse novo, né? Eu acho legal isso. Então, o que aconteceu? A rádio trouxe padrões auditivos diferenciados. Então, numa viola de coxo, que a pessoa tocava, tipo assim, 3 acordes, primeira, segunda e terceira, no que o pessoal pode chamar aí. Aliás, as violas caipiras também, é tão gostoso tocar aquele instrumento, e você pensa, poxa, com 3 acordes básicos, você toca milhões de músicas. Então, o mato-grossense, o cuiabano, na sua maneira de tocar, vamos dizer assim, sem a pretensiosidade de fazer algo além do que louvar, de cantar, de fazer esses ponteios gostosos que eles faziam nos fins da tarde, eles começaram a perceber que a viola não conseguiria fazer os acordes daqueles momentos que estavam vindo pelo rádio. Quando chega a televisão, aí realmente... A televisão veio mostrar guitarras elétricas, todas invernizadas, a modernidade do momento, né? As bandas, aquela coisa. Então, fatalmente, o jovem iria olhar para o avô. Ô, desculpa aí, mas ó, eu quero aquela guitarrinha elétrica ali que o cara está tocando. Aquela pedaleira. Aquela pedaleira, né? Sem que eles pudessem pensar que, na verdade, até trouxe aqui para o pessoal ver, né? A gente pode, já que nós vamos falar de princípios, olha que interessante isso aqui. Com certeza. Muita gente não sabe, talvez se soubesse naquela época, não teriam, assim, deixado de lado a nossa querida viola de coxo, porque esse negócio aqui, ó, essa invenção magnífica que fez com que o ser humano da época pudesse se aproximar, estando distante da sua caça, né? Você imagina um mamute, uma coisa muito grande, o cara não tinha condição de chegar. E os arcos antigos não eram desse tamanhozinho não, gente. Não era. O arco era grande, o cara tinha que apoiar no chão e puxar com os pés. E aquilo mandava uma seta longe, mas ao mesmo tempo, quando você observa as pinturas rupestres antigas, você vê que alguém está caçando, mas tem um artista que mais tarde seria entrevistado daquela época, né? Vamos dizer, ele estava assim, ó, tocando o arco. Quer dizer, alguém naquele momento percebeu que isso aqui gerava som. Acabou. A partir daí você vai ter o surgimento desse aqui, por exemplo. Isso aqui é um arco de instrumentos musicais de época. Isso aqui era um arco do Ravanastron, que é o tetaravô dos violinos, como diz, que era um pedaço de madeira com um braço, com corda estirada. Eles pegavam a crina do animal e, como não tinha uma técnica ainda de preparação, pegava o bambu. O bambu tinha sua flexibilidade, ele pegava e tocava com o arco. Mais tarde, o princípio levou com que a pessoa fizesse o arco dessa maneira. Olha que interessante. Aqui nós já teríamos a cravelha que afina a viola de coxo, se vocês observarem. Um modelo. Isso aqui já é aquele, não sei se o pessoal vai conhecer, mas eu estou ficando jovem. Mas você, por exemplo, as nossas mães, nossas avós usavam
aquelas vassouras de piaçava que eles falavam, né? Então isso aqui era uma fibra muito resistente que ele afinava e longe desse tipo aqui já estaríamos ganhando uma evolução. Mas não foi só no arco, gente, não foi só no arco. Então você percebe que depois do arco, esse aqui, vamos voltar, olha que legal. Essa invenção aqui foi acrescida de uma cabaça e todo mundo conheceu o berimbau. Sim. A partir daí passa pela mão dos sumérios, eles fizeram esse instrumentinho aqui que eu acho fantástico, que, olha aí, afinado. Olha, você observa que é um arco, uma cabaça, só que não com uma corda, com duas. Então, gente, dançava-se com isso no Império Egípcio, no Império Antigo, aquelas povos antigos dançavam com isso. Aí tem aluno meu que fala, professor, mas isso aí tem pouco som. Eu falo, não, nós é que estamos ficando surdos. Porque a modernidade trouxe os movimentos tecnológicos, as máquinas, né? E aí os ruídos, né? Toda essa parte sonora que nós vivemos hoje não nos permite, de uma certa forma, pensar que isso era possível se dançar com isso. Então, deixa o Nefer de lado, que aquele ali, e observa uma evolução fantástica. Não com uma corda, mas com 5 cordas agora, tá entendendo? E na mão nós tivemos ali aquelas correntes greco-românicas, nós tivemos os arábicos, persas, né? Então os árabes pegaram aquele instrumento e puseram aquele bojo, fizeram um alaúde maravilhoso, que eu nem consigo tocar porque eu tenho um alaudão aqui também. Então são 2, né? É uma caixa aqui, com a caixa do instrumento eu quase não consigo. Mas são várias cordas e aí você vê que a criatividade não parou. Agora, chega no nosso momento, esse protótipo aqui foi desenvolvido, e a pessoa até pergunta, por que ela tem essas reentrâncias? Olha aqui, ó. A maioria do povo antigo, quando segurava esse instrumento, punha no peito e, segurando a mão nessas ilhargas aqui, nessas curvas, fazia o que chama de ponteio, né? Então, são adaptações, gente, muito sutis, muito delicadas. Bom, o pessoal se encantou com a eletrônica, com a modernidade, com as guitarras, com aquelas coisas, e a viola de coxo, aos poucos, foi sendo, vamos dizer assim, guardada na mão daqueles senhores de idade, daquele pessoalzinho que gostava de dançar o siriri, que é, para mim, a aeróbica maravilhosa que o mundo tem que conhecer. Eu não consigo dançar. Mas quem consegue, olha, não precisa de academia. Se você fizer 5 minutos de dança de siriri, você está apto, viu? Você está legal. Então, o pessoal estava usando, mas assim, foram ficando um tanto quanto afastados, porque a modernidade chegou. Cuiabá, hoje, nós estamos o quê? Nós estamos já beirando a 1 milhão de habitantes? Sim. Quando eu cheguei aqui, nós não tínhamos toda essa, há 35, 37 anos atrás. Então, você observa que o ciclo migratório trouxe muita coisa para nós, as modernidades. E, vamos dizer assim, um movimento um tanto quanto estranho, mas foi necessário. O pessoal foi se afastando, foi ficando assim, retido naqueles bairros, Lixeira, São João do Lázaro, Quebra-Pó de São Francisco. O pessoal foi ficando nas imediações, continuando a fazer festa, né? Então, eles não pararam, graças a Deus, a viola continuou sendo feita. Só que aquela história, quando você chegava para uma pessoa que faz a viola, seu Caetano, fazendo viola de corte, quero uma viola para mim. Ele quase ia perguntar, o senhor vai pendurar na parede ou vai tocar? Por quê? Porque ele queria saber, porque se for pendurar na parede, ele lavra mais ou menos, aí põe e vai, né? Agora, se vai tocar, não. Aí ele fazia aquela índice de qualidade total, né? De fazer. Então, eu percebi isso logo desde o início, quando eu recebi a minha primeira viola de coxo. Falei, gente, o negócio está perfeito, mas está faltando alguma coisa aqui. Não é mexer nada na estrutura dela. É mostrar para eles que a gente pode colocar uma afinação um pouco mais alta. E isso acontece nas festas, eu percebi também. A viola chegava no começo da festinha, meio as cordas frouxas. Aí, entre uma brincadeira e outra, vai tomando num copinho de aquavelva, aquele negócio antigo, botava uma pinguinha, outra vai tocando, vai desafinando, mas vão consertando. No fim da festa, quando a viola estava na zoada boa, eles falavam assim, está na hora de parar. Por quê? Porque a viola vai estourar o corda, de tão forte que está. Então, quando a viola estava ficando no ponto da afinação que ela realmente precisava ter,
era momento de parar a festa. E a gente, ao perceber isso, eu mostrei para eles, falei, peraí, ao invés de atravessar esse momento todo, já vamos colocar uma afinação que era própria dela do século XVI. Então, gente, para quem não sabe, esse instrumento tem uma herança das violas da gamba. Então, olha, nada mais é gamba, são as pernas, você tem esse instrumento que era tocado com arco, desse jeito. Eu vou até brincar, eu vou usar esse arco aqui mesmo. Então, olha só, era a viola, você tinha a viola de mão, que era a nossa viola de coxo, e a viola de arco. A viola de arco era a mesma viola, só que era tocada no peito, assim. Depois eles, para poder dar um som mais grave, puseram ela um pouco mais para baixo, o pessoal começou a tocar aquela coisa, entendeu? Então, esse instrumento foi sendo adaptado, foi sendo modificado, mas a tradição mato-grossense cuiabana não deixou. Eles não lembravam de talvez, essa questão de ter uma altura pré-definida para os sons. Então, por exemplo, se você falar para ele, me dá um dó na viola de coxo, esse mato-grossense antigo, que já toca há 80 anos, ele não sabe o dó, mas ele sabe o dó, mas ele não sabe que é dó. Percebe o que eu estou falando? Então, eles afinavam, mantiveram, gente, de memória, os intervalos das notas e tocavam. Então, se está mais baixo, se está mais alto, eles mantinham aquele intervalo. Quando eu falei para eles, olha, esse intervalo é o mesmo, só que você pode colocá-lo num padrão que era usado no século XVI. Quando eu fiz isso, todos eles ficaram encantados de ver a sonoridade que saiu, porque ela deixou de ser um instrumento só percussivo, porque ficava muito com as cordas mais frouxas, dava aquele sonzinho assim meio com afinação. Quando eu mostrei para os jovens que a viola do bisavô, do avô, tocava jazz, blues, samba, bossa nova, rock, lá na universidade foi uma festa. E a partir daí, os nossos antigos ficaram muito felizes de verem que o seu instrumento estava ali, sempre esteve, aliás. Faltava apenas uma curiosidade, que a Julieta de Andrade, nossa grande mestra maior, que em 1978 fez uma obra chamada Viola, coxo mato-grossense, alaúde brasileiro. Ela em 78 já falou isso, que ela tinha tudo perfeito, só faltava que alguém chegasse e mostrasse que tinha essa qualidade. E aconteceu comigo, Manuel Severino, João Batista Rodrigues, Chico Salles, esse reencontro de almas, que nós fizemos isso acontecer novamente. A partir daí, ela saiu realmente do saco, como diz o pessoal, brincava, né? Ah, professor, a gente ficava andando meio triste com a viola no saco, porque o pessoal queria mais, era as modernidades e tal, mas agora eu acho que a gente vai conseguir. Ainda está difícil, eu gostaria de ver na mão dos mato-grossenses a viola de coxo, como eu vejo a cuia do chimarrão na mão dos gaúchos. Mas já está acontecendo, viu? Sim. Eu vejo por aí. E eu acredito que isso também é uma coisa dela estar muito presente dentro do estudo, dentro da universidade. Sim. E trazendo essa inovação também, eu acho que isso foi muito importante. Também você tem um livro, né, que é Viola de Coxo, Novas Perspectivas. Que foi esse primeiro trabalho, porque, como eu te falei, foi o Projeto Muxirum que me pediu, né? Que falou, ó, vá, faça o que puder pela nossa viola de coxo. Eu me encontrei com todos os cururueiros e todo esse material, como pesquisador da universidade, eu tive que juntar e elencar os livros onde nós buscávamos essas informações, e acabou que em 1993 a nossa então reitora Luzia Guimarães, ela ficou muito feliz de ver que o projeto Viola de Coxo ela estava dando luz, já podíamos colocar para os alunos, além de já estávamos usando, né? Então ela resolveu que nós iríamos fazer a primeira edição. E curiosamente, se não me engano, parece que foi o primeiro livro da Universidade Federal de Mato Grosso quando ela se tornou realmente editora Edufmate. Porque nós sempre tivemos o Parque Gráfico, né? Mas a editora da Universidade Federal de Mato Grosso, ela se fixou a partir de uma certa época, e o Viola de Coxo Novas Perspectivas foi uma das primeiras obras que saiu. Não com aquele papel que nós poderíamos querer, mas saiu. Ótimo. Exatamente. E aí esse material eu mandei para todas as universidades da Europa, dos Estados Unidos, e fomos colocando na mão dos jovens. O pessoal foi entendendo como poderia trabalhar com a viola de coxo das duas maneiras, ou seja, da madeira regional para a qual ela foi feita e estabilizada, ou foi utilizada, mas também que você pudesse tocar qualquer tipo de música. Isso abriu muitos caminhos. Exatamente. Abel, por que a viola de coxo ela é um instrumento tão singular dentro da música brasileira? O que você acredita nisso, desse instrumento ser tão importante, assim, tão singular dentro da música brasileira? Olha, o Brasil, ele é feito...
como é que é um pouquinho de cada um e nada de si mesmo, né? Nós temos aqui... O Brasil, para mim, é aquela representatividade verdadeira do que eles chamariam de Arca de Noé dentro da área da cultura, né? Porque você tem todas as culturas convivendo aqui, as etnias, nós temos aí coisas maravilhosas que foram trazidas nesses 525 anos, é muito pouco. O nosso Brasil é uma criança ainda perto do velho mundo, porém, uma criança responsável, que eu costumo dizer. Porque as coisas que foram trazidas para cá, as pessoas, cada nicho foi mantendo. Então você observa, por exemplo, que você tem correntes nesse grande país que trabalham com o que o pessoal brinca de chamar de piano de pescoço, ou do acordeão, da sanfona. Então, esse instrumento também, ele praticamente ganhou espaços nas culturas brasileiras. Mas a viola especificamente, ela tem uma história que transcende, inclusive, aos momentos dessa viagem dos europeus para o Brasil. Quando você pensa que em Portugal, nos momentos de dificuldade, os jovens que moravam nas regiões transmontanas e outras situações, eles precisavam se engajar nas grandes navegações para poder levar o pão para casa. Então, lá na aldeia deles, eles tocavam as violas nos seus bailaricos. Eles usavam lá o chamado rec-rec, que é esse aqui. Que é o nosso ganzá. Que é o nosso ganzá. Então, lá era o rec-rec, já era usado. E outra coisa, gente, que o pessoal não lembra. O mocho, essa palavra mocho, que a gente explica para as pessoas, é muito interessante. O que é a palavra mocho? É o boi sem chifre. E as cadeiras, normalmente, elas têm 2 chifres, que é onde são colocadas a barra, que é onde você encosta, né? Então, toda cadeira, ela tem 2 chifres. É uma situação assim. Então, o mocho, na verdade, era uma cadeira da qual foi cortado os 2 chifres que sustentam as costas. Ou seja, naquele período europeu, ibérico, vamos dizer assim, não só português, mas hispânico, português, e outras regiões também, você costumava fazer o mocho, que era uma cadeira simples, só para você sentar à beira das lareiras, para poder usar, enfim. Era um mobiliário fácil de você carregar. Foi esse instrumento que veio no caminho das boiadas também, que esse pessoal foi chegando aqui. Bom, a viola, ela era um instrumento prático, fácil, versátil, completamente diferente de você pensar um órgão de tubos daquela época que você teria aí Martim Lutero querendo que as pessoas colocassem nas suas igrejas os órgãos, mas era caríssimo. Então o que ele falou? Se o órgão é caro, utilize instrumentos de corda, que seja, mas toquem, né? Instrumentos harmônicos. A viola, gente, era tão popular que você tem na história aquela famosa batalha de Alcácer Quibir, onde praticamente cada português que foi para a guerra levava consigo uma viola às costas, porque era fácil de fazer, era fácil de tocar e fácil de carregar. Então esse instrumento, ele atravessou os mares. Tudo que é bom, gente, não ia atravessar o mar e durar do século X até hoje. Sim. Então a viola, ela ganhou um espaço fantástico na mão dos bandeirantes, nas mãos dos tropeiros, nas mãos das pessoas que faziam essas grandes viagens. Não dá para você carregar umas coisas muito pesadas, mas a viola é pendurada nas costas. E aqui não foi diferente. Aqui você observa que a viola de coxo, diferente de outras pessoas que talvez tivessem posses, você poderia morar numa casa muito grande, como na Rua Grande, chamada 15 de novembro hoje, você teria aquelas famílias que tinham posses e que conseguiam mandar vir dos grandes centros, Montevidéu, Argentina e até da Europa, via mar, via barco, trazer instrumentos, trazer pianos, trazer violinos, mas eram coisas caras. Sim. Agora aqui eles se depararam com uma madeira macia, fantástica, que era o sarã, e também depois a chimbuva, o tamboril, e depois tinha cadiamanga, mangueira, tudo tinha madeira de leite, né? Eles poderiam fabricar esse instrumento de forma caseira. Não teve como, a viola também, ela alçou aqui espaços assim, ela adentrou os lares, diferente do piano. Mas veja bem, a Dunga Rodrigues já nos falava, nesses históricos livros aí, até o nosso Alcides Moralotti, nosso grande, já falecido colega do Departamento de Artes, ele falava que só na Rua Grande tinham 26 pianos. Então, gente, a cultura chegava aqui. E quem tinha posse mandava trazer esse material. Agora, as pessoas mais humildes, elas tinham que se virar com o quê? Com aquilo que ela podia fazer. Remeder com o que tem, como diz o Guapo. Né? Então, remeder com o que tem. Então, eles pegavam as coisas, o mocho para sentar, que acabou sendo o banquinho de bater e virou praticamente o instrumento de percussão. E você vê, o Olodum na Bahia, lá, o pessoal lá, eles têm os tambores
uma coisa fantástica. Isso aqui é o princípio dos tambores. E nós tivemos um princípio aqui, só que foi um princípio de adequação. Você vê, um banquinho de sentar na beira de uma lareira para poder tocar, sentir o calor da lareira, era um banco simples, mas que viajou e que foi utilizado como para você fazer a bateria mato-grossense. Né? Então, são princípios que vieram para cá e a viola realmente não teve jeito. A viola ela ganhou espaço em todo o Brasil. E no mundo, né? Porque você também entregou uma viola de coxo no museu em Paris. Você podia contar um pouquinho para a gente sobre isso? É porque nessas nossas viagens, enquanto pesquisador, assim, eu tive a oportunidade de conhecer diversos museus e estar em contato com diversas personalidades que me permitiram, porque eu estava em busca das origens da nossa viola. Essa grande viagem que foi feita pelos nossos europeus que vieram para cá e se fundiram com os nossos irmãos afrodescendentes, com os judeus, árabes, mouros, caldeus, todo mundo aqui se juntou, e os nossos ameríndios. Se não fossem os ameríndios também, nós não íamos ter a corda da viola. É outro princípio que eu falo. A curiosidade, isso aqui em África é desse jeito e em Mato Grosso era do mesmo jeito. Você pegava a ponta de uma palmeira, que é o tucum, batia, ela saía essas fibras e você com as fibras você tecia uma corda maravilhosa. E essa corda, já há milhares de anos, era utilizada para retesar o arco de caça. Aqui no Mato Grosso era usado, fazia quantos metros para o cara pescar com essa linha, a linha de tucum, tá entendendo? Então, nossa senhora, peraí, é tanta coisa que a gente tem que falar, gente, não é fácil, não é fácil. Eu estava falando o que é mesmo, você tem que me ajudar. Do museu em Paris, que você chegou com a viola de Fui lá visitar. Cheguei lá com a minha intenção de ver as nossas ancestralidades, porque o pessoal falava, a viola de coxo é um alaúde. Eu falava, mas espera aí, alaúde, todos eles têm um fundo embaulado. E a viola não. E a viola tem fundo plano. Então nós fomos conhecer o Museu do Homem de Paris, eu consegui fazer contato, graças a Deus, com a Embaixada Brasileira. Fomos recebidos lá, tive a oportunidade como pesquisador da Universidade Federal de Mato Grosso, adentrar aquele espaço e conheci a Madame Lucie Roux, que era a tutora daquele espaço. Ela me levou para conhecer todos os instrumentos que lá estavam. Eu fiquei muito feliz até um pouquinho, porque aqui em Cuiabá eu tenho praticamente quase tudo que eles têm lá, mas tudo bem, né? Museu do Abel. Mas eu percebi que você tinha instrumentos do mundo inteiro lá, mas a viola de coxo mato-grossense, a maneira mato-grossense com a viola, né? Ela não estava lá. Então eu conversei com eles, marcamos de fazer um concerto. Eu fiz esse concerto em Paris, acho que foi no mês de abril, acho que foi em abril, foi na abertura da temporada da primavera lá. Fiz esse concerto e, em nome do povo brasileiro, eu entreguei uma viola de coxo para o Museu do Homem, entreguei um livro da pesquisa, entreguei um CD com a gravação dos nossos cururueiros aqui. Então o Museu do Homem ficou com esse cadinho cultural lá para ser reconhecido, para ser visto depois. Isso para mim foi uma alegria muito grande, porque quem visitar esse museu hoje já tem a oportunidade de ver uma viola de coxo feita pelas mãos do Manel Severino de Moraes, meu saudoso paizão, que fazia as nossas violas, fez essa viola aqui, e que está fazendo viola no Encantamento. Mas a viola dele atravessou o mar de volta e foi lá. Está lá no Museu do Homem. Então, essas coisas são muito importantes, porque a juventude, ela é ávida, né? Você vê a palavra adolescente, né? Então o jovem tem que ter essa energia, essa coisa maravilhosa. Mas se você não mostrar para ele que o ovo não nasceu na porta da geladeira, a pessoa está acostumada só a abrir e pegar. Então se você não falar, olha, dá uma olhadinha aqui e vê esse instrumento, que maravilha. Isso aqui não é uma viola mal acabada, não. Isso aqui é a prova real de que num momento que a humanidade precisava de tocar uma corda, ele subiu num pé de tucum, que é uma coisa cheia de espinho, foi lá em cima buscar, bateu, ele construiu a corda, não foi numa loja da esquina comprar. Ele pegou a cola do peixe, como diz o outro, fabricou a cola para colar o tampo. Ele fez das mãos das mulheres o fio de algodão para poder tecer e fazer esses pontos. Pegou a cera da abelha para que ela colasse, porque não tinha cola, como o pessoal pensa hoje. Então, tudo isso foi uma resposta muito grandiosa para que alguém pudesse pegar um instrumento desse e cantar nas noites quentes, pantaneiras. Então, quando você mostra isso para o jovem, ele fala, puxa, nossa, que trabalho. Pois é,
É diferente de você chegar numa loja hoje, com um cartão você compra um instrumento e vai tocar. Naquela época a gente não tinha nem esquina para comprar, porque como diz Moisés Martins, as ruas cuiabanas não tem esquina, né? São tudo rua curva. Então, você tem que mostrar, e a coisa tem seu valor, tem seu princípio. Quando o jovem, gente, percebe o princípio, ele se apaixona, ele passa a buscar princípio em qualquer coisa. E isso é o que faz a segunda parcela da palavra que nós estamos falando, o conhecimento. Porque ninguém vai levar nada daqui. Sim. Nada. A vida é para viver aqui. A gente vai viver aqui e o que a gente vai levar é o conhecimento que a gente tem. E o conhecimento, ele se baseia nessas esses pequenos encaixes históricos, que uma coisa vai puxando a outra e de repente você vê uma pessoa no centro-oeste do Brasil cantando um cururu. E o que era o cururu, se não era a palavra curuzu, que foi feita a partir do momento, foi pronunciada pelo Tupinambá Tupiniquim, que não conseguiu falar cruz, quando o português trouxe a primeira cruz cristã, fincou em terra brasileira e fez a missa. E o índio foi dançar à volta dessa cruz e não falou cruz, falou curuzu, assim como o oriental não fala Cláudia, porque não tem clá. Ele vai falar curáudia. E ele não conseguiu falar cruz, falou curuzu. Dançaram o curuzu. Gente, são 525 anos de curuzu. Isso é maravilhoso. Saiu daquelas margens das praias, passou pelos tropeiros de Sorocaba, veio atravessar esse mato, chegou até aqui e até hoje os cuiabanos, os meus heróis, mantenedores da viola de coxo, cantam o curuzu para nós. Então, se alguém falar, qual é a primeira manifestação de música, vamos dizer assim, de fusão cultural que nós temos no Brasil, é o curuzu. Eu sei que o europeu tinha polca, tinha ritmos, valsas, aquelas coisas todas. Eu sei que os nossos ameríndios também têm. Quando você olha a parte feita pelos missionários, pelos jesuítas, a obra deles é fantástica. Eles mostram instrumentos, gente, maravilhosos, criados pelos nossos ameríndios, e músicas, e coisas que eles cantavam. Quando você escuta o Chavante cantar, você ouve essas tribos ainda de Campo Novo dos Parecidos, os Batós, você vê que eles têm uma riqueza cultural muito grande. Então, mas essa fusão que aconteceu naquele momento, naquele dia em que essa pátria nossa, ela recebeu essa mistura, saiu o curuzu. Então, eu acho assim, motivo de sobra para a gente poder louvar e falar para os jovens, cantem um cururu. Que é lindo demais. Que é uma energia que você sente, né? Quando você fez, por exemplo, você sente essa batida do pé. Você começou aí, o meu pé já foi embaixo. Você sente a tribo dançando, não diante de uma fogueira, mas diante de uma cruz, que era um fogo diferenciado, um fogo espiritual que eles trouxeram. Então, isso é maravilhoso. Então, quando você fala isso, a juventude se encanta. Sim. É a palestra que a gente gosta de fazer. Eu tenho feito isso em alguns lugares, já fiz até em outros países, e o pessoal fica muito encantado de ver. Emocionante. O que a gente chama de uma melodia histórica. Não tem como chamar diferente, porque a música acompanha o ser humano desde que nós praticamente se perde na poeira, né? Sim. Então, essa minha palestra chama uma melodia histórica, que inclusive é o nome do outro livro que saiu depois. Sim, é uma melodia, universo inverso. Universo inverso, verso, verso só. Fatossíntese, né? A gente fez o outro também, que é o Fatossíntese, que é da árvore da vida, né? Porque você vê, o pessoal costuma falar, mas não é fotossíntese? Eu falo, não, fotossíntese a árvore faz, né? Mas aqui a árvore da vida nos causa a fatossíntese, são fatos que a gente vai passando por eles, e cada folha que cai é uma história que não pode ser perdida, porque você vê, a árvore perde as folhas para que ela possa nutrir o seu tronco. Então é isso que a gente faz, é captar todo esse cadinho cultural para que a gente possa, a partir disso, ter experiências diferenciadas, ter, vamos dizer assim, movimentos estéticos diferenciados, mas a partir de um eixo comum, uma coisa, né? Porque fica muito difícil você falar assim, eu nunca li nada, eu vou escrever. É gostoso você ler alguma coisa. Sim, com certeza a pessoa vai ter padrões estéticos, você vai ver pinturas, vai ver coisas, de repente você aflora toda a sua sensibilidade nisso. Por isso que a arte é importante nas escolas, nos museus. A pessoa tem que dar de cara com a obra de arte, como a gente dá de cara com a banca de jornal, de revista. Tem que ser por acaso. Nossa, olha esse quadro do Van Gogh. Meu Deus do céu, olha aqui. Exatamente. São coisas lindas que fazem com que a gente abra. A gente sempre diz isso, né? Que a arte é a única porta que é aberta para o infinito, né?
Com certeza, de possibilidade, de imaginação, de tudo, né? De tudo, é muito legal isso, meu Deus. Mestre Abel, conta pra gente, né? A sua Sinfonia Pantaneira, ela foi pioneira. E qual que foi um desafio de compor para uma orquestra e também compor para a viola de coxo, né? Olha, eu acho que a grande... Nossa, bom, agora eu vou ter que falar, você está me perguntando. Eu tive uns momentos muito interessantes. Quando nós fizemos o Abraço da Terra, aqui em 1900 e alguma coisa, 1990 e poucos, nós fizemos aquela inauguração daquele globo na Salgadeira, que tem aquelas 4 crianças com a corrente. Aquilo foi uma coisa maravilhosa que foi feita. Me chamaram, eu fui em nome do Estado de Mato Grosso, fui tocar a nossa viola de coxo e, de uma certa forma, eu tive a oportunidade naquele dia me encontrar com o cacique Chavante. E eu acho que tinha o Sinroné, que era o filho dele, que falava português. E o que eu falei naquela tarde parece que cativou o Chavante, o cacique. Tanto é que ele quis me conhecer quando eu desci. Eu estava todo de branco, sapato, parecendo, né, que eu estava... É um médico, vamos dizer. Eu desci e o Chavante quis me dar um abraço. E ele estava de urucum e mulungu, sei lá, aquelas cores, preto e vermelho, né? Quando ele me deu o abraço, Chavante, foi uma energia poderosa. Ele tirou do pescoço a gravata Chavante dele, pôs no meu pescoço, me deu de presente, falou algumas coisas que eu não compreendi. Depois o menino fez a tradução. Quer dizer, a minha roupa branca, né, ficou para a história. Mas eu ganhei um amigo, ganhei uma energia poderosíssima naquele dia. E ele me ensinou que eu tivesse depois... a gente acabou se encontrando quando eles vinham para Cuiabá, eles visitavam a minha casa e tal. E um dia ele falou para mim que eu precisaria ter uns momentos em que eu pudesse contactar com esse... Ele usou as divindades dele, aquela coisa toda dele. Bom, eu segui o caminho dele, o dia que eu estava sossegadamente na minha casa, tinha feito uma viagem até Poconé, visitei a Transpantaneira, aquela coisa toda, vi os jacarés no fim de tarde andando lentamente, aquela água bem assim, sem pretensão nenhuma, tudo vagar, né, tudo tranquilo. Quando eu voltei para minha casa, fiz o exercício que ele havia me falado, que eu pudesse ter um momento. E eu acabei, como professor de música, da história da música, vivenciando uma coisa que eu achei assim... Eu até me emociono falar isso, porque quando você ouve falar, por exemplo, de Johann Sebastian Bach, que o cara teve mais obras do que dias de vida, ele compôs muito mais obras do que os dias de vida que ele teve. Quando você pega Mozart, histórias quando ele fala, Mozart, você vai tocar não sei aonde, o que você vai tocar? Não sei, vou compor no caminho. Essas coisas que a gente lia da história, a gente falava assim, pois eu estava na minha casa com uma certa tranquilidade e tive uma experiência, vamos dizer assim, religiosa, uma coisa maravilhosa que me aconteceu, que eu tive dificuldade, inclusive porque as coisas vieram na minha cabeça e eu tinha papel de música na minha casa, mas não grade, porque existe o caderninho de música que todo mundo toca, você tem aquelas pautas para você escrever melodia, harmonia e tal. Só que o que veio na minha cabeça veio praticamente assim, a grade que eu tinha que escrever. Então, guardo isso com o maior carinho do mundo, até hoje enrolado lá na minha casa, que eu saí pregando folha em cima de jornal para poder fazer. E, gente, foi uma coisa maravilhosa. Primeiro, segundo, terceiro e quarto movimento. Acrescidas de palavras, que eu achei fantástico também. Então, foi uma inspiração maravilhosa, que eu falo, a Sinfonia Pantaneira não é minha, ela veio através de mim. E veio de uma certa forma assim que... Em 2005, pela primeira vez, nós fizemos a execução dela. E aonde foi? Foi feita aqui nessa igreja do Bom Despacho, aquela igreja da Subida do Morro, que é uma réplica, vamos dizer assim, da nossa Notre Dame, só que com uma torre só. Nós fizemos a apresentação, a inauguração mundial dessa peça lá, com a orquestra que o Estado havia feito através do trabalho de João Carlos Vicente Ferreira. Ele era secretário estadual e montou a orquestra. E eu mostrei para o maestro, vamos fazer. E fizemos. Foi uma coisa assim esplendorosa, maravilhosa. E mais tarde, em 2011, o maestro Fabrício nos chamou e nós fizemos, com os nossos alunos da Universidade Federal de Mato Grosso, essa peça. E, para minha alegria, essa peça está gravada hoje e já é colocada num desses portais de música. Nós gravamos com a Orquestra de Câmara do nosso Departamento de Artes, com a regência da Flávia Vieira, que é a nossa regente. E aí sim, nós fizemos uma gravação em estúdio e essa Sinfonia Pantaneira, hoje ela pode ser apreciada nesses 4 movimentos dela,
Um deles, inclusive, o terceiro movimento, é solo viola de coxo, para que ela pudesse mostrar toda a capacidade de sonoridade, assim como os antigos faziam, né? Os nossos compositores eruditos, os clássicos, eles tinham a orquestra tocando, mas de repente, para mostrar o virtuosismo do clarinetista, do violinista ou do pianista, a orquestra parava e só o solo viria. Isso aconteceu na Sinfonia Pantaneira também. Tem um momento em que a viola faz sozinha e antes da orquestra reentrar, ela faz um trinado e aí o maestro pega e termina. Uma coisa maravilhosa que eu fico assim, eu falo, meu Deus, vivi para que a gente pudesse ter esse instrumento. Então está ali, Sinfonia Pantaneira, os 4 movimentos. Ela está, eu acho que pela OCAM, que é a nossa orquestra de câmara do Departamento de Artes. Quem for pesquisar a Sinfonia Pantaneira Abel Santos Anjos Filho, lá o nome saiu, não o nome artístico, mas o nome do compositor, né? Então você pode ouvir a obra toda, que são praticamente, dá uns 16 minutos, que é uma coisa de muita introspecção e praticamente hoje eu vejo que aquela música me retratou o fim de tarde, aquele momento em que os vagalumes começam a acender as luzes, né? Que todas as aves vão descansar, que o céu fica com essa abóbora estelar toda para frente. Aí eu fico pensando, né? Um cururueiro com a violinha de coxo no peito, louvando santo de devoção, e a mulher amada olhando para esse céu maravilhoso. E a Sinfonia Pantaneira, ela vem pedir isso, que a gente consiga, gente, de uma certa forma, manter o brilho das estrelas, o brilho das lontras molhadas no rio Cuiabá, né? Manter, por exemplo, esses bichos, essa natureza que nós temos, ainda que nós tenhamos que ter o equipamento moderno, os foguetes, as naves, essas coisas todas, mas nós temos que manter essa ancestralidade que a natureza nos dá. Porque eu acho que nós estamos precisando cada vez mais da natureza, viu? Com certeza. Eu vejo pessoas... Ayrton Krenak está aí tentando falar isso para a gente há muito tempo, desde a pandemia, né, gente? Vamos voltar, vamos voltar para as raízes, né? Tentar, de uma certa forma, desacelerar, porque, inclusive, na Capela dos Ossos tem uma frase fantástica, né? Ei, andante, onde vai tão apressado? Ele fala uma poesia que eu entrei com 1,93 m lá na saída. Quando eu cheguei no fundo, que eu tive a capacidade de ler aquele poema da Capela dos Ossos, quem tiver curiosidade, Capela dos Ossos, Ébora, leia esse poema da Capela dos Ossos, que ele faz com que a gente perceba que o nosso tempo, ele não é infinito, ele é finito. E a gente, de uma certa forma, estaria correndo para juntar coisas que não vai levar. Então, a partir daquele dia... como eu brinquei, eu entrei com 1,93 m, saí pequenininho de lá, mas com a alma lavada e com a certeza de que eu estava no caminho certo, organizando coisas, histórias, livros, manancial, equipamentos, tudo para mostrar para a juventude do futuro. Eu não vou estar aqui, mas eu espero que esse memorial esteja para que as pessoas possam ver realmente que se tudo falhar, de uma forma carinhosa e linda, a gente fabrica de novo uma viola de coxo, e se quiser, ela vai estar ainda sendo feita e tocada para a gente voltar a usar. Porque nós não dependíamos da eletricidade para nada, gente. Me desculpa falar isso. Dormia-se em Cuiabá sem ar-condicionado, estava falando, né? Então, nós pusemos todos os ovos na cesta da tecnologia e da eletricidade. Ótimo, maravilha, não consigo viver sem. Mas se tudo falhar, o ser humano chegou até aqui com essa ferramenta maravilhosa que Deus nos deu para completar a sua obra da criação. Aqui, ó. Nossas mãos e o nosso intelecto. O ser humano faz tudo de novo, se for preciso. Com certeza. Meu Deus do céu. Abel, a gente vai dar um intervalinho agora, comercial, e a gente volta daqui a pouco com a Sinfonia Pantaneira, para vocês escutarem aí pouquinho dela. A gente tem, acho que no YouTube, a produção vai já entrar com ela aí. Entra. Lá, isso, tá lá. E a gente volta daqui a pouquinho já com a Sinfonia Pantaneira. Fica com a gente, tem mais Cultura Livre no próximo bloco.